Olá, telespectador da TVA. Começamos mais uma edição do Fala Deputado, o programa que acompanha as ações e as atividades dos deputados que fazem parte da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Com a gente hoje o deputado Fernando Coruja, do PMDB. Deputado, obrigado pela presença. Deputado, recentemente nós tivemos a derrubada de 2 vetos a projetos de lei de sua autoria. Um que trata da questão da distribuição dos análogos de insulina pelo governo do estado, né? Gostaria de falar primeiramente desse projeto, né? Qual que é a relevância dele para a pessoa que tem diabetes? Bom, o diabetes é uma doença crônica e que em determinado instante você precisa de insulina. E em alguns casos, especificamente o chamado diabetes tipo 1, que afeta mais crianças, adolescentes, às vezes precisa de insulina desde o início. E nós temos vários tipos de insulina. Tem as insulinas comuns, que são insulinas humanas, tem uma chamada regular, outra NPH, uma de ação mais rápida e NPH de ação um pouco mais lenta. Só que as insulinas, elas flutuam muito e não permitem um nível mais estável. Então, para casos específicos, como das crianças, que precisam de um controle muito regular, às vezes a pessoa tem diabetes com 10 anos, e você precisa pensar no que vai acontecer dali 20 anos, 30 anos, 40 anos. Você precisa ter um controle mais estrito. Então, essas insulinas especiais são insulinas análogas, por quê? Porque mudam um aminoácido qualquer e elas funcionam melhor. Por exemplo, uma funciona para substituir a NPH que o SUS fornece, não precisa múltiplas doses, uma só, e ela não fica subindo e descendo no sangue, ela tem um efeito mais assim mantido. E a outra são as ultra rápidas, que você aplica na hora de alimentar e serve para metabolizar a comida. Então elas são essenciais para esse grupo. Quando foi apresentado o projeto aqui, inclusive houve uma discussão a nível federal, agora o próprio governo federal já padronizou a Conitec, que é um conselho que disciplina isso, também a nível federal. Então, essas ultra-rápidas vão fornecer. E nós aqui aprovamos para fornecer as ultra-rápidas e as lentas. Uma das alegações do Executivo para vetar o projeto era a questão de aumento de despesas. Porém, o Executivo já é obrigado, geralmente, a pagar por causa de decisões judiciais. As pessoas geralmente recorrem à Justiça para obter esses medicamentos, essas substâncias, essas insulinas especiais. Então, no final das contas, não vai impactar em custo assim. A judicialização, ela transfere para o juiz a decisão de quem deve receber ou não a medicação. Às vezes tem um atestado médico, mas ele chega lá, ele não tem o conhecimento técnico ou a informação adequada e ele fica num impasse. Vem uma alegação que aquilo é fundamental, ele vai dizer que não, ele acaba fornecendo para todo mundo. E a judicialização gasta muito dinheiro. Só que quando judicializa, quem é que tem acesso ao judiciário? Primeiro, uma camada que tem mais capacidade de elaborar, de procurar advogados, mais recursos até para procurar o advogado. Segundo, você tem casos que não precisariam dessa insulina e que a pessoa vai para o judiciário. Então, na verdade, o projeto, de certa forma, ele restringe, porque ele diz o seguinte, vai ser fornecido para todos nesta situação. Diabetes tipo 1, pessoa que tem doença renal, não é para qualquer um, porque hoje qualquer um que vai recebe. Então, em termos de custo, eu não sei exatamente, a gente não tem condição de avaliar adequadamente os custos. Mas o ex-secretário de Saúde, o Dalmo, que na ocasião fez um estudo sobre isso, fala em um gasto de 10 milhões anuais para esse fornecimento. É provável que os gastos com judicialização nesta área se aproximem disso. Eu não tenho os números assim exatos. Eu tenho a impressão que fica uma pela outra. Mas a questão básica é, você precisa fornecer a coisa adequada para quem precisa. A judicialização fornece muitas vezes para quem não precisa, de forma inadequada, e cria distorções. Em muitos países, e isto é nos países nórdicos ali, na Austrália, outros lugares, uma coisa só é fornecida pela autoridade de saúde, isto é, pela saúde pública, quando aquilo pode atender todo mundo. Antes não é fornecido. Talvez tem procedimento que no Brasil já tem, em seguida, o SUS já está dando lá, não tem, porque não dá para todo mundo. Aqui tem uma distorção. Então, uns recebem, outros não. Quem é que recebe?
quem tem mais influência, advogado e tal. Então é uma coisa injusta. Se o SUS vai dar, tem que ser capaz de dar para todo mundo, nem que eventualmente não possa dar tudo a todos. Outro projeto de sua autoria, também na área da saúde, que teve o veto derrubado recentemente, trata da tabela complementar do SUS nacional. Qual é o objetivo especificamente deste projeto que agora vai ser transformado em lei? O SUS, ele é um sistema que foi esculpido na Constituição em 88. E ele é financiado por várias áreas. Mas ele tem um fundo onde basicamente o dinheiro vem da União, dos estados e dos municípios. A União coloca um percentual, em função do orçamento anterior, os estados 12%, e Santa Catarina 15%, vai colocar 15% a partir de uma emenda que nós aprovamos aqui, e os municípios 15%. Esse dinheiro vai para um bolo e em cada região, em cada estado tem o gestor de saúde, é o secretário, em cada município o gestor é o secretário municipal. E ao contratarem procedimentos, eles têm que pagar uma tabela nacional, uma tabela feita pela União, pelo Ministério da Saúde. Esta tabela, ela tem muitos problemas. Quais são os problemas? Determinados setores na saúde, que são mais articulados, por exemplo, o setor ligado a procedimentos cardiovasculares, cirurgia do coração, cateterismo, ligado à diálise e tal, eles são articulados. Então eles conseguem, na nível nacional, ter uma tabela muito boa. Os procedimentos deles pagam muito. E aí, eles, todo mundo eles querem trabalhar pelo SUS, todo mundo quer fazer cirurgia cardíaca pelo SUS e tal, quer ter um serviço credenciado, a luta é para credenciar o serviço. Em outras áreas, que as pessoas não têm articulação, não tem ninguém lá em Brasília discutindo para operar hérnia. Não tem pressão. Porque lá em Brasília, o povo nunca é representado. É sempre um grupo que vai lá articular. Nunca foi lá alguém articular pelos pobres, porque é um grupo. Então, esses procedimentos que essa população mais pobre muitas vezes precisa, que não é o de alta complexidade, ele paga pouco. E aí não tem ninguém para fazer. Então, quando vem aquela pergunta assim, como a pessoa fazer, mas o SUS fornece esse exame? O SUS fornece cirurgia? Não, o SUS, da tabela, fornece praticamente tudo. Mas por que eu não consigo fazer? Porque ninguém faz. O SUS fornece, mas você não encontra nenhum médico para operar. O SUS paga a hérnia, mas não tem ninguém para operar. Por quê? Porque é um valor irrisório para esse procedimento. Então, a lei que foi derrubada o veto, que vai entrar em vigor, ela permite que o Estado tenha uma tabela diferenciada. Veja, se ele quiser, ele faz. Não é para uma tabela para todos os procedimentos. Aqui em Santa Catarina, ele quer aumentar R$50 para pagar a cirurgia de hérnia. Ele pode fazer, porque antes ele não, em tese, não podia alterar essa tabela. A tabela nacional, o próprio Ministério Público se insurge muitas vezes quando alguém quer pagar um procedimento a mais. Não, tem que obedecer a tabela do SUS. Mas ninguém faz. Então nós estamos permitindo isso. A tabela, institui a tabela em Santa Catarina e permite que a autoridade de saúde, no caso o secretário de Estado de Saúde, possa fazer uma tabela diferenciada. Nós esperamos que a partir disso possam esses procedimentos que atendem pessoas que não têm capacidade muitas vezes reivindicatória, estão numa fila ali longa, possam ser atendidos. Até porque presume-se que valores desses procedimentos podem diferenciar de região para região, né? Em algumas regiões, os grandes centros mais caros, no interior mais barato. Pode ter uma tabela diferenciada. Você pode, inclusive, ter esses procedimentos, não é só para aumentar, você pode diminuir determinado procedimento, onde você paga muito, você pode ter uma tabela diferenciada. Bom, esse serviço aqui tem à vontade, todo mundo quer fazer, né? Então você vai pagar menos. A lucratividade do prestador é muito grande, tem que pagar menos de serviço. Aí esse outro aqui ninguém faz, aumenta, então é possível fazer isso. Deputado, recentemente a CPI que investigava a falsificação de medicamentos, os medicamentos falsificados em Santa Catarina, concluiu seus trabalhos. O senhor relator da CPI, inclusive foi o proponente dela em 2016, e basicamente a CPI concluiu que o aparato estatal que seria utilizado para fiscalização, para um controle de qualidade desses medicamentos, ele é falho em vários aspectos. O senhor ficou satisfeito com o resultado da CPI, aquilo que foi investigado? Chegou-se àquilo que era esperado em termos de resultado? Acho que chegou. Porque inicialmente, quando fala em CPI, todo mundo pensa numa questão, tem que prender alguém, não é? Tem que quebrar o sigilo, tem que
Tem alguém que vai ser preso aí por causa da CPI. Esse não era o objetivo. O objetivo era verificar a situação. A Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: 20% dos medicamentos no Brasil são falsificados. Veja, falsificado não quer dizer necessariamente que ali tem a farinha, porque a primeira coisa também que quando fala em falsificados, não, tem farinha e não tem o produto ali. Falsificação de várias maneiras. Tem um produto que é falsificado para mais, por exemplo, não tem farinha, ao contrário, tem mais medicamento dentro. É o caso típico de remédio para impotência, disfunção erétil, esses que vêm do Paraguai aí, eles funcionam mais, porque eles colocam mais produto dentro, só que as pessoas morrem de infarto, né, de AVC em função disso, derrame e tal. Outra questão é que os medicamentos, às vezes, eles têm o mesmo conteúdo, mas a técnica adotada para fazer o comprimido é inadequada. Ele não, tudo bem, ele tem, é para ter 20 mg de fluoxetina, ele tem, mas o comprimido tem um processo que não absorve direito, ou absorve muito rápido, então não tem eficácia. Bom, é preciso que a saúde pública tenha um controle sobre isso. A saúde pública tem que ser capaz, a vigilância sanitária, de ir numa farmácia, pegar um comprimido, trazer para cá e analisar. Esse comprimido funciona? Tem a quantidade de medicamento? Tem mais? Tem eficácia? Então, o que nós percebemos como questão principal? É que não tem. Isto é, a vigilância sanitária não consegue, não tem estrutura, não tem tecnologia, não tem material, não tem kit, não tem maneira de controlar. Então, há uma certa insegurança, não é? Você não consegue nem comprovar se esses 20% é verdade ou não. Né? Provavelmente, em muitas áreas, que a gente percebe na prática clínica, inclusive, tem muita falsificação que é nessas áreas de medicamentos ditos naturais. Isso tem trabalhos científicos, muitos trabalhos mostrando. Há um produto, o produto é dito natural, está no rótulo lá escrito chá não sei das quantas, e você vai verificar dentro tem outra coisa. Tem às vezes hormônio de tiroide, remédio para emagrecer, dentro tem hormônio de tiroide, uma dose alta, aí a pessoa emagrece porque provoca uma doença. Remédio natural para suplemento alimentar, para academia, quer dizer, isso aqui é natural, tem só proteína, mas quando você vai dosar o negócio tem hormônio. Né? A pessoa vende lá como sendo natural, um preço alto, esses produtos são caros, então isso tem muito. Então nós fizemos um relatório, chegamos a várias conclusões, vários encaminhamentos, estamos encaminhando encaminhamos, né, para vários setores e esperamos que a partir disso se possa fazer alguma coisa. Para a Anvisa, para o próprio Congresso Nacional, sugerindo que se faça lá uma CPI, porque lá tem mais mecanismos em função da competência que tem o Congresso, autoridades judiciais, polícia, Executivo de Santa Catarina. Foi um trabalho, então, que atingiu o objetivo? Diria que atingiu o objetivo. Evidentemente que aquilo, às vezes, como eu falei, se esperava assim, bom, vamos prender alguém que está fazendo isso não foi conseguido, até porque uma CPI estadual tem mais dificuldade em relação a essas coisas de investigação em função que não tem os mecanismos que tem uma CPI a nível de Congresso. Perfeitamente. Deputado, eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação neste programa e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. A você que nos acompanhou, pode ver a reprise deste e de outros programas no decorrer da programação da TVA e também no nosso canal no YouTube, que você acessa pelo www.alesc.sc.gov.br. A todos, obrigado pela audiência e até o próximo Fala Deputado.